Bem-vindos de novo a um programa que, enfim, vai tentando marcar o tempo atual e para isso mesmo trouxe um amigo. Eu vou tratar por amigo porque já o conheço há muitos anos e é de facto na área dele uma pessoa dificílima, por isso é que é meu amigo, porque conduz orquestras. Além de ser compositor, vocês vejam, nós temos uma relação com um amigo que é uma pessoa. Agora, alguém que tem que dirigir tanta gente para dar um resultado final, só para ser uma pessoa, além de muito competente, também tem que ser de vez em quando difícil, não é? É o maestro Armando Mota. Muito obrigado por este reencontro, neste caso. O maestro Armando Mota, para fugir à tropa em 1972, mandaram-no para Viena. Não. Já foi depois da tropa. Foi depois da tropa. E fez o curso de maestro em Viena d'Áustria. Isto é mesmo para provocar. Mestre, como é que aconteceu ir para Viena depois de fazer a tropa? Normalmente as pessoas vão para Viena antes de fazer a tropa, para evitar ir lá para as colónias. Os meus pais não tinham dinheiro para me pôr lá fora e eu era difícil, era proibido sair do país. Então usei o slogan americano "If you cannot beat them, join them". Então eu pensei, bom, deixa ver, a guerra também tem música. E então eu fui falar com o chefe da banda da Força Aérea, que me disse, sim, mas tu és pianista. Sim, mas eu já estou a aprender oboé. Mas a gente não precisa de oboé. Nós precisamos de um fagotista, fagote. Eu aprendo. Então eu ofereci-me, disse, bom, então também vais aprender. Então eu ofereci-me e entrei com 18 anos. Fagote na Força Aérea? Na Força Aérea. No caso, ser necessário, vinha para aí abaixo? Não. Era segundo fagote e pronto, e cumpri o meu papel, etc. Depois ainda toquei concertos com a banda, a tocar piano, etc. Mas depois foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu cheguei aos 21 anos, quase 22, era a altura normalmente em que os jovens da minha eram chamados para ir para ultramar, sim. Então eu lembro perfeitamente, e deu-me algum gozo chegar ao aeroporto, dar o meu bilhete e o tipo da PIDE disse-me logo, o senhor não pode sair. E eu disse, quem é que lhe disse isso? É mais ou menos o estilo que eu conheci ainda estes anos todos passados, continua assim. Ele disse, o senhor disse, e mostrei-lhe o documento da tropa. Da Força Aérea. Da coisa, não sei o quê. Pronto, ele engoliu o sapo, pôs-me o carimbo e eu fui-me embora. E, entretanto, ficou uns aninhos em Viena d'Áustria? Muitos anos, fiquei 10 anos em Viena d'Áustria. 10 anos. 10 anos. E por causa da música, por causa das orquestras, ou estava lá a servir num bar? Não, por acaso fiz isso tudo. Olha, estudei... Olha, que eu sei, eu tenho uma fonte secreta que me vai dizer no que é que aconteceu. Pronto. Eu era fundamentalmente pianista e fui pianista durante muitos anos e depois também tirei o curso, já que estava lá na universidade, eu tirei o curso de maestro e pronto, tirei os dois cursos. Depois acabei os cursos e depois há uma história que eu gosto muito de contar aos jovens colegas, aos jovens que acabam os cursos. Foi a minha primeira experiência com o manager. Eu estava muito convencido que já era uma pessoa muito importante, não é? Tinha tirado um curso em Viena d'Áustria, então eu nem conseguia entrar na porta, tão inchado que eu estava. E então eu marquei uma reunião com o manager do Karajan. E o manager do Karajan foi muito simpático. E eu disse-lhe, olha, sabe, eu acabei o meu curso, como sabe, Viena só produz 3 a 4 mestres por ano das universidades, este ano sou eu um deles, muito bem, tal. E então o que é que eu posso fazer por si? Eu queria que você fosse meu manager. E ele disse-me, sim,
E então ele tinha uma secretária muito grande e dos dois uma pilha de dossiês, e tirou um do lado esquerdo e disse assim: olha, tenho aqui o John Williams, que é o assistente da New York Philharmonic. Eu também quero que eu seja manager dele. Depois, O John Williams é aquele que a gente está a ouvir das músicas destes filmes. Pronto. Depois tirou um que era o Luigi Nono, um italiano que era assistente do Scala de Milão. Então você podia ouvir, já se podia ouvir dentro da sala como se fosse um balão assim a diminuir, a ficar muito pequenino, que era eu. E ele diz-me, ele assim: oh Mota, sabes uma coisa? Isto é o meu negócio, eu vivo disto. De maneira que, estás a ver, se eu te contratar, tens que fazer ensaios, tens que pagar a orquestra, tens que pagar a sala. Quem quer ver o Amano Mota? Ninguém te conhece, pá, vou perder dinheiro. Não pode ser. E eu depois, e tal, mas olha, eu vou-te explicar como é que isto funciona. Se tu tivesses dormido com a mulher do Presidente da República e fosse um grande escândalo, estavas contratado. Sabes porquê? Não é porque tu eras um grande maestro, não sei o quê. É porque eu sabia que tinha sala cheia. Passavas a ser um tipo conhecido. Mas, então vamos lá ver. Bom, afinal, vocês são todos normais. Eu pensava que era o pessoal da música clássica. Afinal, enfim, são pessoas como as outras. Falam de coisas normais, que é normalmente o que faz mover o mundo, que é aquilo que vocês gostam de fazer e já agora terem que ganhar pela vida. Sim. Mas penso que há uma história antes, quando era mais pequeno, muito mais pequeno, que se ligou à música, também assistindo a outros a tocar, e então parece que foi um pouco autodidata, quando tinha para aí uns 4 ou 5 anos, ou coisa qualquer, em que via uma banda a tocar e também ia para o piano e tentava acompanhar ou repetir. Não, isso era... O meu pai tocava bateria. É do pai, é O isso. meu pai tocava bateria numa... Uma família de músicos, estou a ver. O meu pai tocava bateria, o meu avô foi a chefe de cena do Teatro São Carlos durante 40 anos. De maneira que eu jogava a bola em Oberlinde, no palco da ópera, não é? Do único teatro de ópera que Portugal tem, que é o São Carlos. Com 5 anos, não é? Assistia a concertos, bailados, tudo isso, pronto. E eu tinha, desde sempre foi o meu mundo. E o meu pai tocava bateria no Parque Mayer, que havia as revistas antigamente, que tinha muita procura, e era com música ao vivo. E o meu pai tocava e já naquela altura também havia o problema do babysitter, não é? O meu pai, então eu ia com o meu pai para o ensaio, não é? E então, os músicos, os colegas do meu pai, sabiam pronto, que eu estava a estudar música e tal, e um dia chega um músico e com o trombone e diz: pá, então diz lá que nota é. E eu digo: faça o sonido. E o homem do trombone ficou aflito e disse: então este lá. E depois veio do saxofone, não sei o que, às tantas tinha a banda toda à volta de mim e disse: olha, o puto do filho do Mota, olha, o gajo, não sei o quê. E depois, pronto, eu sempre no intervalo, eles faziam intervalo e eu saltava para o piano e tocava as partes do pianista. De maneira que fiquei a mascote da banda, não é? Portanto, não errei muito. 5 anos? 6 anos. 6 anos. Com 6 anos. Bem. Afinal, aquilo que a gente ouve a falar dos grandes maestros e pianistas internacionais, temos mais um caso aqui em Portugal que seja o exemplo. Olha, o maestro Armando Mota sabe que eu ouço música clássica, adoro as suas composições, porque o maestro, além de conduzir as orquestras, também é compositor. E há uma coisa, lá em casa sou mesmo o único que gosta de assistir e de ouvir, não é? E se vai-me fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta que é: a sua mulher às vezes leva-o para uma discoteca para pop rock? Não, é só música clássica mesmo, não?
Bom, Só gosta de música clássica. a minha mulher, para além de ser uma pessoa com uma paciência infinita, Sim, isso não tem dúvida. e é indiretamente do ramo. Ela é professora de dança. De maneira que a dança sem música Pois, é difícil. é difícil, não é? Portanto, ela também tem uma ligação muito grande à música clássica. Ela própria também, desde muito nova, que ouvia música clássica. Politicamente correto, não respondeu à minha pergunta se gosta ou não gosta de outro género musical, mas está muito bem. Maestro, agora, no sentido, para quem lá está em casa, que não percebe mesmo como eu não percebia, antes de apanhar um corretivo seu e do outro maestro que eu conhecia antes, e ainda conheço, felizmente ainda está vivo, estão ali 70 músicos competentíssimos, 80 músicos competentíssimos, e aparece já à frente a alguém com essa coisa que é uma batuta, não é que se chama? Isto é uma batuta, sim. E ficam a olhar... Esta já é mais moderna, esta agora já é do material flexível, inquebrável. inquebrável. Antigamente eram de madeira. Portanto, normalmente não usa isso para mais nada que se não conduzir a orquestra. Sim. Sim. Mas, mestre, o que é que faz o maestro? Se eles todos sabem tocar a música, vocês fazem ilusionismo com essa batuta e aquilo acontece música? Pois, ou verdadeiramente... É uma pergunta. O que é que vocês fazem? Nós estamos na televisão a ver. Está para ali aquilo, a dar aos braços e eles sabem a música de cor. Tem várias explicações. Primeiro, se for um grupo pequeno, 4, 5, 6 pessoas, há um que normalmente faz de concertino e diz, pronto, eles começam, e se aquilo for uma música quadrada, eles mais ou menos ouvem-se aos outros e não sei o quê. A coisa começa a complicar-se quanto maior número de pessoas for. Então, se for uma orquestra sinfónica, é impossível. Porquê? Porque até mesmo às vezes com o maestro é difícil, quanto mais sem maestro. Portanto, eles têm que... estão à espera de entrar e às vezes ficam inseguros e, portanto, tem que haver um maestro que lhes diz agora és tu, agora é aquele, etc. Depois, a batuta... E é isso que faz com a batuta? Não. A batuta é como se fosse um prolongamento do braço, digamos. É uma coisa mais visível, não é? E serve muitas vezes para expressar mais precisamente aquilo que se pretende. Ou seja, se eu fizer isto, por exemplo, não é? Estou a dizer uma coisa é mais mecânica, e então eles sabem que é tic-tac, tic-tac, tic. Oh, se eu fizer desta maneira já é uma coisa mais redonda, mais envolvente, mas não sei o quê. Mas também se pode conduzir sem batuta. A batuta não é indispensável. Eu muitas vezes também dirijo sem batuta. A batuta é um acessório que às vezes é útil, às vezes é dispensável. Mas o maestro, quer dizer, uma orquestra a partir de certo número de pessoas tem que ter um maestro ou não funciona. Não dá porque tem que ser alguém que diz o que é que acontece, como é que é. Aliás, as pessoas têm sempre a tendência, por exemplo, há uma canção, seja ela qual for, e há várias interpretações, e portanto, eu gosto muito daquela canção, mas eu gosto mais como aquele indivíduo ou aquele cantor canta. É a mesma coisa, o maestro também, há uma sinfonia de Beethoven, que é o maestro que tem a sua interpretação, o outro tem outra interpretação, etc. Portanto, é o mestre que vai dizer à orquestra como é que eles toquem, que aqui, em vez de ser assim, é mais depressa, ele é mais devagar, e aqui para, e aqui é piano, e ali é forte, e tem que haver alguém que diga isso quando... Através dos braços e através... dos braços, e antes, através dos ensaios. E através dos ensaios, exatamente. Isso é essencial. Mas essencialmente, o mestre está muito dependente da qualidade dos músicos, porque se os músicos forem maus, o mestre pode fazer os gestos que quiser, porque se a orquestra não toca, não toca, é o que é. E ao contrário, às vezes há uma grande orquestra muito boa, e o mestre até é fraquinho, mas a orquestra é tão boa que quase que não necessita de mestre. Há orquestras, por exemplo, como a Berlina Philharmonic, que é das maiores orquestras do mundo, essas têm se forem tocar uma sinfonia de Beethoven, o mestre dá a entrada e eles tocam sozinhos até ao fim, que já sabem aquilo de trás para a frente e são
músicos topo de gama já de uma certa. Quanto mais fraca for a orquestra, mais necessidade tem do mestre para os segurar e para lhes dar uma certa segurança e, e dar-lhes quer dizer, um apoio para conseguir levar aquilo a bom porto. Eu sei que ultimamente esteve a gravar nos ex-países de leste como a orquestra para gravar uma das suas Sim, composições. foi uma surpresa muito agradável. Mas fala-nos da diferença de conduzir aqui a sua orquestra sinfónica do Algarve. O maestro, além de ser diretor e maestro da Orquestra Sinfónica do Algarve, é também o responsável da empresa e da associação que dirige, que é a Arte Sul. Sobre a Arte Sul já falamos a seguir, que tem a ver com mudar o mundo. Mas a gente já mudou o mundo depois. Agora vamos falar primeiro destas experiências e como é que é surpreendido ainda por essa formação de base, com certeza, que as pessoas tiveram. Basicamente, isto é médico, enfermeiro, músico é músico. Portanto, os músicos têm uma linguagem própria, já sabem como é que a coisa funciona, nós já sabemos tudo, não sei o quê. Pronto. E depois, é como tudo. Há bons e maus, há bons médicos, maus médicos, bons músicos, maus músicos, músicos assim, e por aí fora. Bom, esta experiência da Macedónia, eu queria gravar esta obra, o Storm, que era o bailado. O Storm já passou, foi no sábado passado em Albufeira. Quem não viu, paciência. Devo dizer que eu vi em Faro, mas também está disponível através de outros suportes, e verdadeiramente é daquelas coisas que podem mudar o mundo. Mas voltamos a essa circunstância. Agora vamos falar da Macedónia. O Storm é um bailado fantástico. O maestro compôs, mas também há aqui outros intervenientes, como se vê pela própria figura do quarteto. O Quorum Ballet. Bom, e então andei, como evidentemente os recursos são sempre muito limitados para a cultura, eu queria gravar a obra, mas ficava numa quantia exorbitante e eu não conseguia. Até que andei e fui descobrir um estúdio em Skopje, na Macedónia do Norte, que agora como aquilo se chama, que tinha um preço muito simpático e tinha lá uma orquestra que era a condição. Eu sabia, porque eu convivi também em Berlim e em Viena, ainda no tempo da Cortina de Ferro. E eu sabia que os músicos de leste têm uma escola muito boa, eram excelentes músicos. De maneira que lá fomos gravar ao estúdio. O estúdio era um estúdio espetacular, um estúdio fabuloso. E a minha surpresa foi que quando eu levanto as mãos e começo a dirigir, eles tocavam aquilo quase como se conhecessem obras já há não sei quantos anos. Eu fiquei absolutamente surpreendido. Tinha uma corda absolutamente extraordinária e eram os músicos de primeira. E eu fiquei muito agradado, muito surpreendido com o estúdio e com os músicos, etc. E eram músicos não eram todos dali, eram da Sérvia, da Bulgária, de vários, dali à volta. E da Roménia, etc. E depois, quando eu acabei a obra, quando eu acabei de gravar, eu disse, pronto, muito obrigado, meus senhores, pela vossa colaboração, até uma próxima oportunidade, e de repente foi das coisas que mais me comoveram em toda a minha carreira. Nem as minhas próprias orquestras me fizeram isso. Os músicos espontaneamente levantaram-se todos e começaram a aplaudir. E eu fiquei sem jeito, não sabia o que é que havia, não sabia onde é que me havia de meter, mas foi uma experiência muito simpática e a gravação está ótima, está excelente. Mas em Portugal também há formação para músicos de orquestra e para maestros. Sim. O problema é o preço, não é? Portugal tem excelentes músicos, tem excelentes orquestras, só custam 3 vezes mais.
para gravar, e quem não tem dinheiro tem que arranjar maneira de contornar a situação. Eu gostava muito de gravar com o Gulbenkian, por exemplo, é uma excelente orquestra, espetacular, só que, para já, a Gulbenkian é uma orquestra particular, que é da Gulbenkian, e não está disponível para quando eu quero. E, em segundo lugar, depois, nós não temos um estúdio como aquele em Skopje. Não temos. Um estúdio absolutamente extraordinário. De maneira que... Mas mesmo, hoje em dia já se grava nos próprios palcos, nos próprios teatros, com uma sonoridade muito boa, mas quer dizer... A maneira de trabalhar lá fora é muito diferente. Eu lembro, eu tive o ano passado em Berlim e tive o privilégio de assistir a um ensaio com o Petrenko, que é o mestre titular. O titular, com uma orquestra de alunos dos músicos da Filarmónica. Ou seja, era os Filarmónicos Júniores. Ele deu a entrada e eles tocaram aquilo tudo. Pronto, mas traz para a frente, sem erros, sem nada. Pronto. É o nível que existe lá fora. E quando há um erro, como é que o maestro resolve para levar a orquestra outra vez ao bom caminho? É normal haver erros. Bom, depende. Se for um erro compreensível, se for de dificuldade, etc., tudo bem. Se não, manda-lhes com a batuta não, em direto. Às vezes dá-me vontade. Há vontade. Às vezes há erros de displicência, de negligência. Isso aí já eu reajo um bocadinho mais. Eu posso ser muito, não direi desagradável, muito acutilante. Não, consegue ser desagradável, de facto. Bom, então vamos lá ver. De Berlim para Albufeira. E, entretanto, parece que quer mudar o mundo. Eu vi, aliás, a minha decisão de o convidar para hoje vir aqui ao Bom Sucesso foi por causa do que está a fazer em Albufeira. Inventou lá um conceito que é as outras noites de Albufeira. E então vai daí, acha que vai mudar a Albufeira porque está de 15 em 15 dias, desde há um mês e mais de um mês ainda que falta, desde julho até setembro, se não me engano, Exato. Está a fazer lá obras fantásticas que interpreta, mas a Albufeira não é isso, ou acha que vai passar a ser? Quer dizer, essa é uma contribuição para mudar aquilo que se fala sobre as noites de Albufeira, para ter as outras noites de Albufeira? Lá está. Mas como é que consegue fazer isso? Pronto. Aquilo é assim. Eu, como já disse, não é? Vivi muitos anos lá fora. E lá fora há o Festival do Lago Como, o Livro de Salzburg, Bregenz, Berlim, ao ar livre, que são festivais de música extraordinários, que são todos ao ar livre, em ambientes muito bonitos, etc., e que estão sempre esgotadérrimos. Nunca há. Bom, a ideia daqui, eu não quero não ter, nem tenho a pretensão de mudar nada. Eu tenho a pretensão de acrescentar valor, ou seja, de dar a possibilidade de, para quem não se identifica com a música popular, ou com o fado, ou com outro tipo de música, porque essas pessoas existem, não é? Há pessoas que gostam de música clássica, pronto, é como tudo. Também há pessoas que gostam de música pimpa, pronto, e está tudo bem, cada um tem o seu gosto. Agora, os coitadinhos que gostam de música clássica também têm direito à vida e também pagam impostos como os outros, e, portanto, acho que era importante fazer, não só em Albufeira, mas até o próprio Algarve. O Algarve todo não tinha nenhum festival de música clássica, tem os festivais todos
com os nomes sonantes da praça, que todos nós conhecemos e são muito conhecidos, etc, etc. Não havia um único que tivesse música erudita ou dança clássica ou dança moderna, nada. De maneira que eu tive o apoio que tinha que ter, se não seria possível, do presidente de Albufeira, o Rolo, que me apoiou desde a primeira hora e que tem a consciência de que há muitas coisas que nós temos que, digamos, não é necessariamente mudar, a questão não é de mudar, é de dar a possibilidade às pessoas da escolha e de ter uma outra, ter um leque de oferta de qualidade. Porque hoje em dia, cada vez mais, e quem vai sobreviver neste mundo é quem oferece qualidade e quem oferece algo de um certo nível. Porque então falas lá nesse programa. Eu vou pôr ordem aqui na casa, ali com o nosso realizador, que é o dono disto tudo, não é? Que é o Eudes, porque ele devia estar aqui a passar o programa da Albufeira. E eu não estou, aqui pelo canto do olho, não estou a ver passar o programa da Albufeira. Já vai. Aí está. Maestro, o que é que se está a passar em Albufeira? O que é que se vem passando da Albufeira desde julho e vai passar até setembro? Nós tivemos... Agora é o tempo de publicidade para bom gosto, é? Pronto. Nós tivemos o concerto em Fá de Gershwin e o americano em Paris. Sim, é mais conhecido assim. No dia 5 de julho. Tivemos o Storm agora, que é um bailado que tem muito a ver... A parte musical foi a tal que foi gravada na Macedónia. Foi gravada no Skopje, mas desta vez foi com a orquestra ao vivo. Foi com a orquestra ao vivo. Esta não fui ver. Foi com a minha orquestra, a Sinfónica do Algarve. Do Algarve. Foi com a orquestra ao vivo e e é um tema muito, 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 muito importante para os dias que correm, muito importante para o Algarve, que aborda as alterações climáticas, aquilo que eventualmente, espero bem que eu esteja errado e espero que toda a gente diga que eu não estou bem da cabeça, mas que é uma coisa que se tem que ter em conta, porque se o nível da água do mar subir efetivamente 1 metro, 1,5 metros, as ilhas da Colatra e da Armona, que eu tanto gosto, e a Deserta, e o Farol, todas essas ilhas estão, se não desaparecerem, ficam muito ameaçadas e os pescadores também irão sofrer graves consequências. Aqui trouxe o Quorum Ballet e agora vem o resto do programa. O resto do programa parece-me um bocadinho mais ligeiro, não será? Tem a ver com agosto. É isso. Pois é assim, eu como programador não posso, nem devo programar para mim, mas tenho que programar para o maior número de pessoas, mantendo sempre, evidentemente, a qualidade. E então fiz uma concessão que me custou muito, torci-me muito na cadeira, mas já está a começar a falar como ao feitio, mas sim, vamos lá. Que foi fazer fado. Mas vai ser fado sinfónico, portanto, já é um fado com tratamento erudito, já é um fado já de outra, não é aquele fado normal, é um fado já com uma cantora excelente, que é a Anabela, que é uma muito conhecida na praça e que canta muitíssimo bem. Neste caso não vai ser na praça, vai ser na Marina da Albufeira, não? Vai ser na Marina da vai ser na Marina da Albufeira e ela vai fazer uma coisa muito engraçada. Foi uma coisa que fez a Natalie Cole com o Nat King Cole, que vai cantar com a Amália ao mesmo tempo. A parte técnica, há uma projeção de vídeo com a Amália a cantar e ela consegue cantar com a Amália, interagir com a Amália, é uma coisa muito, muito interessante. É de alguma forma inovadora até um certo ponto. Isso em direto?
Como? Em direto, ali mesmo. Ali mesmo. Ali Oh. mesmo. É uma coisa, pronto, é uma coisa diferente e eu acho que portanto, são os fados mais conhecidos da Amália, mas já com acompanhamento de uma orquestra sinfónica, com os arranjos já muito eruditos, mais ou menos. Portanto, há aqui digamos, um upgrade do fado, tanto em termos harmónicos, em termos de construção, e depois tem a parte da Amália, a parte é um espetáculo para Vai ser quando? dia 16 de agosto. 16 de agosto. E depois? E depois temos uma... Acho que é o John Williams, que afinal encontrou lá. Exatamente. Acho que é isso. Trouxe de Viena. Que é, para mim, um dos maiores compositores, se não o maior compositor para música de filme, não tem concorrência. E então vamos fazer o Star Wars, o Imperial March, o Harry Potter, a Lista de Schindler, o Super-Homem, o Jurassic Park. Onde? Na Praia dos Pescadores. Porque no dia anterior tem um espetáculo popular, porque é as comemorações do Dia da Cidade, dia 20, e pensámos, uma vez que todo aquele trabalho imenso que é montar um palco, luz, som, aquela coisa, uma vez que já lá está tudo montado, apanhámos a boleia e então vamos fazer também um espetáculo. E a Sinfónica vai-se mostrar no seu esplendor, na sua força máxima. Dia? 21 de agosto. 21 de agosto. Às 10 da noite. Parabéns à Albufeira. Eu tenho que dizer, este ano é o ano eleitoral, não se deve dizer essas coisas, ainda menos em televisão, mas gosto muito do nosso Presidente de Câmara, Rolo, e ele está a fazer, de facto, algo de inovador. E então ligar esse programa com o Dia do Município, com as festas do município, um grande abraço para o nosso Presidente da Câmara de Albufeira. E depois ainda? E depois vamos fechar com Chave de Ouro, que é uma peça que atrai muito público e é conhecida de toda a gente e tem um impacto muito grande, que é a Carmina Burana. A Carmina Burana com uma companhia de dança que tem uma coreografia absolutamente ousada e completamente fora da caixa. E é um espetáculo, já vimos, extraordinário. E é de uma qualidade a nível europeu. Aliás, eles estão agora em digressão. Olha, na Macedónia do Norte. Para esse, vou-lhe meter uma cunha. Não é bilhetes para mim. Eu sei que o Presidente da Câmara Municipal de Lolé, o Aleixo, o Vítor Aleixo, uma das peças musicais que ele mais, de facto, acompanha, segue e repete, é precisamente a Carmina Burana. Sim. Portanto, sugestão, ofereça-lhe um bilhete e vai ver que ele vai lá estar presente. Normalmente os presidentes de Câmara não vão à terra dos outros. Não. Mas neste caso, no meio da multidão, ele mete um boné e ninguém repara. Mas ele gosta mesmo da Carmina Burana. E temos presidentes de Câmara que têm um bom gosto. Quer dizer, gostam também de música clássica, pronto. Além do Rolo, também temos o Vítor Aleixo. Ele tem sido um presidente de Câmara extraordinário em relação às artes e em relação à cultura. Tem investido imenso na cultura, mas também tem tido o retorno disso. Também tem tido... ele próprio diz... Nós estamos a falar da Câmara Municipal de Lolé. Sim. Ele próprio diz que foi uma aposta dele e foi uma aposta ganha e não está nada arrependido do dinheiro que ele gastou na cultura e que não está nada arrependido e que está muito satisfeito com a aposta que ele fez na cultura. Agora, assim, no relance, vamos lá ver. A Albufeira, agora falámos de Lolé, mas sei que esteve em Lagoa, também em Lagos. Não, em Lagos fui professor. Depois esteve em Lagos como professor, precisamente de música, num conservatório, se não me engano, foi. De Lagos. Na Academia de Lagos. Na Academia. E em Portimão também faz aquela fantástica em Portimão situação do piano
que se repete há anos. Tenho o festival lá. O Algarve está de parabéns. Afinal, há muita gente mesmo que assiste à programação aqui do maestro, que vai por aí. E neste caso em Portimão, repetiu. Portimão tem o maior festival de piano a sul do Tejo, o mais prestigiado, faz 10 anos este ano, é um festival que tem 10 anos, já todas as orquestras portuguesas tocaram nesse festival, todos os pianistas portugueses tocaram nesse festival, uma pleiade enorme de pianistas russos, polacos, americanos, de todas as nacionalidades tocaram. Esse é um festival já completamente... Tem um público já fiel que esgota quase sempre. Se não esgota, faltam para aí 20 a 30 bilhetes para ficar esgotado. Esse é uma aposta absolutamente ganha. Há uma aposta também que estou a fazer em Albufeira, que é a chamada temporada, só que a Albufeira tem aquele auditório, coitado, que nunca foi auditório na vida, não é? Pronto, era uma coisa para fazer umas reuniões. E tenho estado a tentar convencer... Mudar as coisas. Mudar as coisas. Bom, então, mudando as coisas, vamos lá ver. Está mesmo empenhado, e continua empenhado, que o Algarve mude em termos de... Mude não, acrescente, como dizia há bocadinho, se acrescente valor à nossa oferta cultural. Pensa que em termos dos apoios das empresas privadas, além da questão pública, em relação aos governos, a gente critica sempre os governos, quaisquer que seja, que nunca dão o apoio suficiente. Mas acha que nós estamos mobilizados, participamos, apoiamos financeiramente a cultura e os eventos? Há uma coisa que me deixou extremamente aborrecido, porque havia um programa que era o 365, que durou 4 anos, e que estava a começar a ganhar corpo e a fazer um trabalho muito importante na comunidade dos artistas do Algarve, todos, não é só músicos, teatro, dança, etc. E que, como mudou os ventos, mudam-se as vontades. E a cultura não pode funcionar assim. A cultura não pode estar à mercê do partido A, do partido B, porque este acha assim, porque este acha assado. Isso já tinha acontecido antes com o Festival Internacional de Música do Algarve, que também durou 30 anos e desapareceu, sim, e o programa Algarve, e depois o programa não sei o quê, que já nem lembro o nome. Não podem ser fatas morganas, não vamos lá assim. Não vamos lá assim. Isto porquê? Por uma questão muito simples. O Algarve vive essencialmente do turismo. Ponto. O turismo vive de quê? Daquilo que lhe é ao turista, aquilo que lhe é oferecido quando ele está cá. Portanto, não há discussão que nós temos praias fabulosas, temos hotéis magníficos, temos uma gastronomia espetacular, que as pessoas são simpáticas, tudo isso. Mas depois, eu uma vez fui desagradável com o senhor presidente, coitado, já morreu, que era o senhor... Pronto. Não é preciso. Já morreu, agora paz da sua alma. Pronto. Continuamos. Que eu expliquei, olha, vou tentar explicar. O Müller chegou a casa, foi falar com o Maia e perguntou-me, então como é que foi? Diz lá, como é que foi lá no Algarve? Ele diz, foi ótimo, olha, o clima era ótimo, estava um tempo espetacular, as praias eram bonitas, a água, tudo, a comer, assim. Mas depois chegávamos à noite, era um aborrecimento. Porquê? Porque, olha, nós não gostamos de nos embebedar, não gostamos de ir para bares, não gostamos de discotecas, e também não gostamos de estar a abanar o telemóvel, etc.
de maneira que era um bocado aborrecido, à noite não tínhamos nada para fazer, era assim um bocado chato. E, por isto numa outra perspectiva, há uma cidadezinha pequenina em França que se chama-se Avignon. Avignon é do tamanho de Setúbal, para aí, uma coisa assim. Okay? Avignon tornou-se muito importante na França por duas razões. Uma, porque o Papa uma vez mudou para lá a sede da igreja. E a outra é porque tem o maior festival de teatro da Europa, e se não do mundo, que esgota por completo, durante um mês, tudo o que existe em Avignon e à volta e quilómetros à volta. Eu, se não me engano, até parece que agora é um português que foi ou é diretor do Festival de Teatro de Avignon. Exatamente. Temos portugueses fantásticos para aí fora. E vejam só, até temos um maestro, eu agora vou ter que lhe cortar a palavra, porque senão ele nunca mais acaba com as histórias dele, que chegou ao Brasil. Bom, quer dizer, até foi mais longe, até foi à Índia, não é? E é assim que eu vou pedir ao maestro para ser ele a acabar o programa. Ou seja, o maestro, como eu já disse, além de tocar piano, vocês procurem algures, talvez, no YouTube, o Gershwin Rhapsody in Blue, e vão vê-lo lá, e vão ficar, epá, afinal é mesmo bom. É que é mesmo bom, pronto. Agora, e quando ele compõe? E quando ele compõe uma coisa que traz, como os Lusíadas, a história de Portugal toda lá dentro? É o maestro Armando Mota, e eu peço-lhe que fale sobre a Suíte das Descobertas, porque é com isso que nós vamos fazer uma homenagem aqui ao Ehud. Eu não consigo dizer bem o nome dele na maneira portuguesa, mas tem lá aquela maneira do Brasil dizer, não é? Mas que é a maneira de nós atravessarmos neste programa, além do bom sucesso, que liga esta parte, e já ligou ao outro lado do Atlântico, o mestre chegou lá de outra maneira, através da música. Fala-nos, por favor, em particular daquilo que vamos lançar agora para o ar, da composição da sua suíte. Muito rapidamente, que a gente não quer ouvi-lo, a gente quer ouvir a sua obra. Não há nenhum filme, talvez do Spielberg, um dia se lembre disso, sobre a epopeia dos descobrimentos, que é uma coisa absolutamente extraordinária para os portugueses e para o mundo. Bom, e como não há o filme, também não há o soundtrack, não há a banda sonora. Então fez ao contrário. Como não há filme, fez o soundtrack fiz a banda sonora. Pronto, fiz a banda sonora. Então, é a descrição dos descobrimentos portugueses à medida, de acordo com a história de Portugal, de que os primeiros chegaram à Madeira, não é? Portanto, que é a primeira parte. Começam a trabalhar, a pensar, chegam à Madeira. Depois... chegaram os algarvios. Chegaram os algarvios. E daqui a 2 anos, fazemos 600 anos que chegámos aos Açores. Os algarvios. Exatamente, os algarvios. Daí a obra estar estreitamente ligada ao Algarve, por todas as razões e mais uma. Depois Norte da África. Não, depois chegaram ao bujador, que era um cabo que ninguém tinha medo de passar, etc. Dobraram o bujador. Pronto. E tem essa parte, de tempestade e não sei o quê. Depois foram andando, então, até que chegaram à Índia. Pronto. Chegaram à Índia. Depois das tormentas. Tem ali um instrumento que eu nunca tinha ouvido. O instrumento, não é? E chegámos à Índia. Chegámos à Índia. Depois da Índia, como se sabe, o Pedro Álvares Cabral quis ir chegar à Índia ao contrário. E no regresso? Em vez de para a esquerda, foi para a direita e encontrou o Brasil. Pronto. Encontrou o Brasil e depois... E como é essa parte? O resto, procurem a música e vão ser surpreendidos com o resto da história. Mas sobre a parte do Brasil, porque o programa vai ser... primeiro, antes de passar em Portugal e no Algarve, vai passar no Brasil. Como é que se, na prática, imaginou esta parte da música que já está neste momento no ar? Eu inspirei-me num compositor... Que é a parte do Brasil, na prática. Qualquer um que ouve, vê logo, estou no Brasil. Eu inspirei-me num compositor, o maior compositor brasileiro para mim, que é o Villa-Lobos. O Villa-Lobos é um compositor
internacional e tem uma linguagem muito própria, muito associada ao Brasil. E eu tentei criar a mesma atmosfera, ou uma atmosfera que o Villa-Lobos iria criar. Se fosse ele a compor uma música inspirada no achamento, no caso, no achamento do Brasil. Evidentemente que a música daquela altura não é a música, claro. não é que a música é, digamos, será no nosso imaginário do século XXI, da descrição. A música não era aquela, mas para nós era o que seria o Brasil tem uma parte rítmica muito acentuada, derivado aos escravos que nós levamos para lá, e uma mistura também com os instrumentos portugueses, o cavaquinho e outros instrumentos que dá essa simbiose e dá hoje a música brasileira tem a ver com isso. Não sei como é que se faz para dizer a alguém para parar, porque agora... Faz assim. Faça lá, por favor. Muito bem. Eudes, agora é contigo e vamos antecipar o fecho do nosso programa com o resto desta composição, enfim, pequena parte desta composição da Suíte das Descobertas, deste magnífico ser humano artista, mas que é como nós, às vezes, verdadeiramente, um cidadão que, quando lerem o que ele escreve acerca dos outros cidadãos, vão perceber porque é que nós o convidamos. É mesmo alguém que tem sangue na guerra e, além do mais, sabe do que faz. Um grande compositor que veio ao bom sucesso desta vez. Eudes, como dizia antigamente alguém do fado, avança. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo programa, que vai ser no dia em Albufeira. 16 de agosto. 16 de agosto. Encontramos em Albufeira.